Exercícios físicos no primeiro trimestre de gestação. Bom, infelizmente existe muito mito e desorientação em relação ao exercício físico na gestação, tá bom? Eu mesma, por exemplo, na minha primeira gestação, eu fui orientada a não treinar no primeiro trimestre, mesmo que eu já praticava exercício antes. E o que aconteceu? Claro, eu não treinei a gravidez toda, porque não treinei no primeiro trimestre, eu fiquei extremamente inchada, engordei mais de 23 quilos e isso afetou não somente a minha autoestima, como diretamente a minha saúde, tive problema de tireoide, enfim, foi horrível. Então, por isso, eu resolvi estudar sobre exercícios na gestação e eu me especializei em gestantes e puérperas, né, em exercícios para gestantes e puérperas, que são mulheres que acabaram de ter bebês, tá bom? Lá nos Estados Unidos. Então eu juntei todas as informações dos meus estudos, tá? E sempre tô me atualizando em relação aos exercícios na gestação. E para falar a importância da gente treinar sim no primeiro trimestre, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, gestantes que não têm contraindicação ao exercício físico, ou seja, que não possuem essas condições aí que eu vou colocar na sua tabela neste momento, por exemplo, doença cardíaca, pulmonar, gestação múltipla após 30 semanas, sangramento, enfim, você não tem esses problemas que você está vendo aí, você pode continuar ou deve começar as atividades físicas, tá bom? O ideal seria assim, você ter um acompanhamento de um profissional, tá? Que entenda bem sobre exercícios na gestação, mas eu sei que infelizmente essa não é a realidade de muitas de nós. Então, como eu sou uma pessoa especializada, tem um módulo aqui só para gestantes, tá bom? Para você fazer exercício aí durante a sua gestação, tá bom? Mas vamos a algumas dicas aí para você começar a iniciar suas atividades físicas. Primeira coisa, você deve começar com aeróbicos e treinos de força, ou seja, musculação. Aeróbico é uma caminhada, uma bicicleta, tá bom? Se você já treina, você não tem a necessidade de parar, tá? Você só continua de forma moderada. Por quê? Gestação não é hora de você, chegar no seu limite, é hora de você simplesmente se manter ativa. E como eu já mencionei, eu tenho um módulo aí de gestantes para você tá fazendo durante sua gestação toda, são treinos seguros que eu separei de trimestre a trimestre, tá bom? Você encontra, depois que você terminar todo esse curso aqui de gestante, você pode entrar nesses módulos e aí usufruir dos exercícios, tá bom? Exercícios de mobilidade pélvica, eles são muito importantes, tá? Esses treinos, eles são normalmente orientados por uma fisioterapeuta pélvica, tá? Então, eles podem ser iniciados a partir das 14 semanas. Lembrando, sempre converse com seu médico a respeito disso, mas exercícios de mobilidade pélvica são excelentes, tá? Só existem benefícios quanto ao exercício físico na gestação. Só tem benefício, não tem coisa ruim. Por exemplo, ele controla o ganho de peso na gestação, então ajuda, né, pra gente não ficar enorme, tipo eu. Nos ajuda a preparar o nosso corpo aí para todas as alterações anatômicas e dinâmicas típicas aí da gravidez. Então ele auxilia com todas essas mudanças aí que vai acontecer com a nossa barriga. Ele auxilia na prevenção de dores musculares. Nós grávidas, ficou grávida, já começa as dores. O exercício físico alivia, tá? Ele melhora o nosso condicionamento e a sensação de cansaço, especialmente nesse primeiro trimestre, é legal treinar. Ele ajuda na prevenção de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e ainda parto prematuro. Então não, o exercício físico ele não causa parto prematuro, tira isso da cabeça, e nem aborto, tá? Ele melhora a saúde da sua placenta, que é o quê? O órgão responsável por nutrir e proteger o nosso bebezinho. Olha que incrível. Ele ajuda a nossa placenta aí tá saudável, tá bem para gestar o nosso bebezinho. As gestantes devem treinar, se possível, todos os dias, com uma duração mínima aí de 30 minutos, tá? E máximo 60 minutos. E eu sei que esse primeiro trimestre ele é mais difícil, porque muitas de nós aí temos muito sono, muito enjoo, muita indisposição, mas como eu já falei antes, o exercício físico ele pode e ele melhora todos esses quadros. Então, capricha, já falei, entra lá no meu módulo, vai pro seu trimestre, primeiro, segundo ou terceiro trimestre, bora treinar.
Toda gestante deve treinar de forma moderada, ou seja, o que é uma forma moderada? Por exemplo, tô fazendo um exercício aqui, não tô conseguindo conversar com outra pessoa, ofegante, tá muito, muito forte. Tô fazendo exercício, tá fácil de conversar, tá muito leve. Precisa achar um meio termo, tá? Se o médico te orientar a esperar o primeiro trimestre e você não tem nenhuma contraindicação, que são aquelas que eu já mencionei lá em cima, saiba que eles estão desorientados. Difícil falar essa palavra, né? E não se atualizaram em relação ao exercício físico, tá bom? Primeiro trimestre, ele não é contraindicação para fazer exercício físico. Eu sei que é difícil e contra o seu médico. Não tô dizendo para você ir contra o seu médico, mas questiona ele. Por que eu não posso se eu não tenho nada disso? Tá bom? Agora vamos às precauções ao exercício físico. Primeira coisa, nossa temperatura. Essa palavra é difícil. A termorregulação, ela se altera durante aí a gestação, tá? Então, embora não haja evidências científicas que a prática de exercício físico ela seja suficiente para causar hipertemia, alguns cuidados a gente precisa tomar. Primeira coisa, a gente precisa se hidratar. A gestante precisa estar super hidratada, tá bom? Precisa aí, ó, tá tomando água, tá bem, pra você manter uma qualidade boa de exercício físico, tá bom? Você precisa evitar de se exercitar em temperaturas muito elevadas, por exemplo, acima de 30 graus, 35 graus. A nossa temperatura do nosso corpo, por conta do aumento do nosso fluxo sanguíneo, ele já tá alto. Aí você faz exercício numa temperatura muito quente, sobe muito a nossa temperatura e nós podemos sim passar mal. Então toma cuidado, evita de treinar em um lugar muito abafado, aquelas academias de bairro que são muito abafadas, que não tem um ventilador, que não tem um ar-condicionado. Precisa tomar cuidado, tá bom? O ideal seria você treinar pela manhãzinha ou pela tardezinha da noite, tá? Nunca assim nesses horários de pico, onde o sol, ó, tá lá em cima, tá bom? Toma cuidado aí. Tome cuidado também com exercícios de muito impacto, tá bom? Ai, tô gestante, quero começar o CrossFit, posso? Depende, já praticava antes? Você é uma praticante de CrossFit? Se pode continuar, contanto que o seu coach saiba adaptar os exercícios para você fazer na gestação. Lembra que você provavelmente descobriu sua gestação já com umas 8 semanas, 5 semanas, ou seja, você já tá grávida há um tempo e você vem fazendo atividade física, mas agora que você tem consciência disso, toma cuidado aí um pouco com os exercícios de CrossFit. Pode treinar? Pode. Se você não treinava CrossFit antes, eu não recomendo. Prefiro que você comece, se matricule numa academia, ou mesmo, como eu já falei, faça aí minha plataforma de exercícios que são exercícios seguros, tá? Para gestação. O CrossFit não é uma contraindicação. Tem alguns movimentos dentro do CrossFit que precisam ser adaptados, assim como outras modalidades também. Corrida, posso correr na gestação? Tudo depende. Já corria antes? Se corria antes, pode continuar de forma que moderada. Não pode correr quando, né, a temperatura tá lá em cima, especialmente no solzão. Então, você vai correr, você vai dar uma corridinha, corre de manhãzinha ou corre mais à tardinha da noite, tá sentindo o assoalho pélvico pesar, tá sentindo escape de xixi, precisa parar. Quando eu preciso parar de me exercitar? Quando tem o quê? Sangramento. Sangrou, precisa parar qualquer atividade física, tá bom? E precisa se consultar com o médico. Sangramento precisa dar uma olhada. Tô sentindo uma contração? Precisa também parar de fazer o exercício físico e sempre consultar com o seu médico. É um período que a gente precisa tomar mais cuidado, mas não significa que a gente tem que parar de treinar e ficar toda paranoica, tá bom? Pode continuar treinando, ainda mais se você já treinava. Sou sedentária, nunca treinei. O que eu faço? Tá aí, já falei, tem um módulo inteiro para você, do primeiro trimestre até a hora do parto, para você estar fazendo aí no conforto da sua casa, e são exercícios seguros. Não gosto de treinar em casa, quero treinar na academia? Pode começar, converse aí com o personal da academia, fale do seu quadro, estou gestante, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, tá bom? Então, tudo depende, precisa ser avaliado caso a caso, mas uma coisa que você pode sim é treinar se você não tem nenhuma contraindicação ao exercício físico. É seguro, é saudável, e eu sempre uso uma frase nas minhas redes sociais: mamãe ativa é uma mamãe mais feliz. E é mesmo, portanto, treine.